Graça e paz para os eleitos em Deus, em Cristo Jesus. Que o Cristo ressuscitado continue nos dando graça e entendimento e iluminando nossas mentes. E essa palavra possa verdadeiramente atingir e chegar aos eleitos de Deus, para que também eles possam, assim como nós, ser livres, livres completamente, né? Então, nós vamos trazer hoje um assunto bem interessante. Você não é obrigado a crer como eu creio, como eu vou apresentar, mas nós vamos mostrar evidências internas daquilo que nós estamos falando em graça. Sobre o livro histórico, né, de João. Esse livro histórico de João, eu queria falar um pouco sobre ele. Quem escreveu o livro de João? Será que o autor deste quarto livro histórico, o livro de João, foi João mesmo? Outra pergunta, será que esse João foi o discípulo amado, que todo mundo crê e acredita que seja? Vamos ler, examinar, e você mesmo tire a sua dúvida daquilo que vamos apresentar em graça acerca deste assunto. Tá bom? Vamos ler só esse versículo aqui por enquanto. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então você vê aqui uma coisa muito interessante, né? A cultura, o entendimento, a educação, a escolaridade de Pedro e de João, né? Indoutos, e eles eram umas pessoas sem letra, né? Praticamente não tinham um conhecimento bom, perfeito da letra, em termos educacionais. Além de que eram homens simples, pescadores, tinham nada de importante na sociedade ou algo relevante, não eram ricos, não tinham posses, eram pessoas muito simples, muito simples. Para você ter uma ideia aqui, ó, sumos sacerdotes, fariseus, e todas essas pessoas dessa religião aqui, não conheciam eles, sabiam nada, a única coisa que sabiam era essa. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Era tudo o que eles sabiam acerca desses dois personagens. Então, da vida deles e do que eles eram na sociedade, no judaísmo, a importância que eles tinham, era nada, era zero. Então, vamos analisar à luz da palavra aqui acerca disso. Quem escreveu o quarto livro, se foi João, e se ele era e foi o discípulo amado citado nas, no quarto livro e nos evangelhos, né? nos livros históricos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é novo evangelho, não é o novo evangelho, Novo Testamento, mas sim livros históricos da lei. Jesus estava vivo. Passou a ser, o Novo Testamento só passou a ser realmente o Novo Testamento após a morte de Jesus Cristo. Aqui o testamento passa a ser válido, né? Após a morte do testamento. Mas isso é um outro assunto, nós vamos também trazer em outra oportunidade. Bom, nós temos lido, né, até hoje, né, a gente pode, eu pelo menos eu, como estudioso que eu sou dos evangelhos, da palavra, eu gosto muito de estudar, a olhar os detalhes, eu gosto de examinar, né, muito bem, detalhadamente o versículo, a palavra, a aplicação dela, remetente, destinatário, eu gosto muito de observar contexto. Então, hoje, honestamente falando, até agora, pessoas eruditas que têm escrito, escrevido, historiadores, nenhum deles apresentou ainda até hoje uma evidência interna, né? Evidência interna de que o quarto evangelho foi escrito por João. A maioria dos doutores em teologia, eles usam um argumento chamado argumento da autoridade, para dizer que não há sombra de dúvida que o quarto evangelho foi escrito. Quer dizer, o quarto livro, né,
que eu costumo também ainda chamar de quarto evangelho pela tradição, mas na realidade é o quarto livro histórico, né, de João, foi escrito pelo apóstolo, né, João. Vamos botar em xeque, você decide. E também se ele foi o discípulo amado falado na Bíblia. Então a tradição oral e as deduções puramente lógicas, né, e teológicas, né, eles citam isso, né, as tradições, as deduções teológicas, né, mas se esquece do principal, dos textos da Bíblia, do que está escrito. Muitas vezes se esquece. Então, olha direitinho. Todo mundo, todo erudito, todo teólogo, toda pessoa que examina bem a palavra, sabe que o quarto livro, o livro de João, o quarto livro de João, o quarto livro escrito que é atribuído a João, ele foi escrito em uma linguagem muito erudita e uma linguagem muito escorreita, né? Escorreita quer dizer sem defeito, né? Uma linguagem sem defeitos, sem incorreções, incompatível com a cultura desse rapaz aqui. Um simples pescador como era João, o versículo diz sobre ele, indouto e que sem letra. Não é? Então, existe um consenso entre muitos estudiosos que o discípulo amado, citado, né, desses livros, seria o apóstolo João, esse discípulo amado. Mas muitos deles afirmam ser João tal apóstolo, porque é como se ele usasse tal expressão por motivo de modéstia. Analisando mais detidamente, mais detalhadamente esse livro histórico de João, a gente vamos poder inferir ser outro e não João, o discípulo a quem Jesus amava. E a quem Jesus demonstrava muito amor. A gente vamos ver que era outro, não era João. Foi outro discípulo, o discípulo amado. Mas o sistema religioso, e muitos teólogos, e muita gente atribui a João como sendo o discípulo amado. Mas vamos ler e vamos ver se realmente isso é o que diz a palavra. Né? Então, no livro histórico de João, no capítulo 11, vamos ler, né? Vamos ler. Livro histórico de João, capítulo 11, versículo 3 e o 5, né? Diz assim: Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha aí, as irmãs desse rapaz mandou mensageiros a Jesus dizer para ele: está enfermo aquele a quem tu amas. E o versículo 5 diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e também amava quem? A Lázaro. Então nós lemos e podemos ver declaradamente por o próprio Jesus quem era o discípulo que ele amava muito, amava demais. Né? O amor, para você ter ideia do tamanho do amor que Jesus tinha por Lázaro, era tão grande e imenso que foi a única pessoa pela qual Jesus chorou. Mais ninguém, mais nada. Mas ninguém na Bíblia Jesus usou esta emoção humana a não ser com Lázaro. Por quê? Porque o seu amor era muito grande. O amor que ele tinha por essa família, por Marta e Maria, era muito grande. E por Lázaro, muito mais.
Então não existe qualquer evidência interna ou externa que nos impeça de acreditar que Lázaro também estava assentado ao lado de Jesus durante a última Páscoa. Nada nos impede a crer nisso. A Bíblia está escrito no capítulo 12 do Evangelho Histórico de João, né? Está escrito no capítulo 12, que ele assentou-se à mesa com os 12, mas silencia a respeito de quem mais estaria com ele. Será que os discípulos e irmãs que acompanhavam Jesus, inclusive ajudando o seu ministério com seus próprios bens, deixariam de ser convidados? Seria uma coisa exclusiva de Jesus e dos 12? E os outros que a seguiam? E as mulheres que seguiam? Bom, agora vocês vão ficar de fora, porque eu e somente os 12 vamos tomar a Páscoa. Quer dizer, se Jesus permitiu que Judas, sendo um diabo, a semente da serpente, ele pudesse participar, e as mulheres, e Lázaro, que ele tanto amava, ele iria deixar de fora? Você deixaria de fora de uma ceia, de uma Páscoa, de um jantar, de um almoço, a pessoa que você mais ama, e colocaria as pessoas de menos estima? É claro que não. É lógico que não. Então, no relato desse evento, a gente lê, né, que, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio, estava reclinado no seio de Jesus. Então, vamos ler, é melhor, né? Ler, no capítulo 12, capítulo 13 do livro histórico de João. Capítulo 13. Vamos começar com o verso 21. Vamos ver se é isso mesmo. Olha o que diz aqui a Escritura. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, não um de seus apóstolos, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, olha, aquele a quem Jesus amava. Marta disse: Senhor, aquele quem tu amas demais, aquele que tu muito amas, está doente, está enfermo. E Jesus amava a Lázaro. Então diz, o discípulo, não o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele falava. Quem era aquele que ele falava? E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, tenho certeza que foi ele. Quer dizer, eu acredito, eu tenho certeza que foi Lázaro, ele quem reclinou junto à sua cabeça. E sendo ele um confidente do Senhor, a quem Jesus confidenciava muita coisa, quando ia à casa de Maria e de Marta e de Lázaro, ele ficava lá, hospedava-se lá. Eles eram uma família nobre, uma família rica, umas pessoas de muita posse, pessoas que tinham muitas condições. E sempre amavam a Jesus. Jesus amavam eles, não pelo que eles tinham, não pelo que eles eram, mas pelo que eles criam, sendo ricos, sendo abastados, sendo muito amigos dos sacerdotes, sendo daquela linhagem, sendo da cúpula dos nobres dos judeus de Jerusalém, mas eles criam firmemente em Jesus. Por isso Jesus os amava. Jesus não ama você pelo que você possui, pelo que você tem, pelo que você é. Ele te ama porque
Você foi eleito nele antes da fundação do mundo e a sua palavra está em você, e você nele e ele em você. E você crê nele sobre qualquer coisa. Não é somente tendo bem, não é somente tendo saúde. Você o ama, você está com ele em qualquer momento, não importa qual seja o momento difícil, você vai estar com ele. Você não está com ele porque está em busca de curas, de emprego, e de bens, e de carro e de casa, não. Isso você encontra na seita aí, não sei que lá, não sei da onde, do reino de Deus. Então você encontra aí essas coisas, nesses assaltões, aonde eles prometem todas essas coisas e que Deus vai dar. E as pessoas iludidas enriquecem esses pastores, enriquecem esses homens, dão tudo o que têm, ficam sem nada, e eles que gozam da boa vida, dos deleites e de tudo mais, às custas dos pobres e necessitados, que nunca alcançam o que querem. Morrem nessa esperança, porque são roubados dia e noite nesses covis. Saia fora disso, meu amigo. Venha para a graça, venha para Cristo. Ele vai te esclarecer e te mostrar todas as coisas. Então, eu tenho certeza que foi ele. Né? Então, nesse evangelho, neste livro histórico de João, nós ainda podemos ler no capítulo 18 e no versículo 15. Vamos ver. Olha o que diz aqui. Ó. E Simão Pedro e o outro discípulos seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Note, Pedro estava indo com outro discípulo, que era exatamente o discípulo a quem Jesus amava, Lázaro. E ele era muito amigo do sumo sacerdote. Para Pedro entrar na audiência, para Pedro entrar onde Jesus estava, lá no pátio, entrar lá, ninguém podia. Jamais alguém, um homem como Pedro, como João, entrar ali, na casa do sumo sacerdote, jamais. Só quem podia entrar eram os grandes dignatários, pessoas influentes, que tinham boa e gozavam da boa amizade do sumo sacerdote. Afinal, o sumo sacerdote não era qualquer pessoa, né? Como se fosse um presidente hoje, o presidente do Brasil, né? Donald Trump, como se fosse o presidente dos Estados Unidos. Para ter acesso a ele, tem que realmente ser muito amigo e ter uma grande influência para poder ter acesso a um homem desse. Então, nós encontramos que João era um simples pescador do Mar da Galileia, enquanto Lázaro era um homem aparentemente de grande importância, respeitado pelos judeus. Conforme está escrito no livro histórico de João, no capítulo 11, no versículo 19, 31, 33, 36 e 45. Examine lá e você vai ver que ele gozava de grande prestígio e honra e amizade com os judeus mais dignos, né? A cúpula, né? Dos sacerdotes. Então, muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam que Maria, e viram que Maria saía apressadamente, seguiram ela. Porque eles estavam dizendo, vai ao sepulcro, né? Deve ir ali para chorar. Depois os judeus vendo ali, disse, vede como o amava. Quando Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia, né? Diz que Jesus chorou. Então, os judeus ali, vendo aquilo, disse, vede como o amavam. Então, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Será que João, o amigo do sumo sacerdote, será que era João, o amigo do sumo sacerdote, que permitiu a entrada de Pedro na sua própria casa, ficando no pátio? Você vê que lá em Atos, eles nem conheciam Pedro e nem a João. Como que Pedro ia ter acesso à casa do sumo sacerdote? Ele não podia. Tinha que ser alguém muito próximo, muito
gozava de amizade e de prestígio, né, entre os judeus e os sumos sacerdotes. Então, para entrar na casa do sumo sacerdote não era qualquer um, precisava ter autorização, boa amizade e ter um bom conhecimento e amizade com o sumo sacerdote. Um simples pescador, seguidor de Jesus, gozava assim de tal amizade com a suprema autoridade do povo judeu, com o sumo sacerdote? Claro que não. Não é muito mais lógico inferir que o amigo do sumo sacerdote era alguém da sua classe, alguém da alta sociedade, alguém que ao morrer teve a visita deles, porque pertencia à alta sociedade dos judeus? Veja o que a Bíblia fala sobre o conceito que ele gozava. Lázaro. Livro histórico de João 11:19 diz assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para se consolar a respeito dos seus irmãos. Esses judeus não eram lavradores, agricultores, pescadores, judeus da periferia, da favela, não era não. Eram judeus influentes, porque Lázaro era uma pessoa influente. Era um homem de um conhecimento de riqueza e bem de vida e muito conceituado entre os judeus, né? Então, é claro que alguns dos principais sacerdotes, posteriormente, nós encontramos no livro histórico de João, no capítulo 12, no versículo 10, que eles tentaram até matar a Lázaro. Tentaram matar a Lázaro, os judeus. Mas só não o fizeram por causa do seu grande prestígio e amizade que ele tinha com o sumo sacerdote. Então, quando Jesus estava na cruz, nós encontramos um outro relato bem tremendo e referente ao discípulo a quem ele amava, que o sistema religioso e muitos outros dizem ser João, que estava ali no pé da cruz com a sua mãe e Jesus lá falando aquilo que ele falou. Vamos ler e vamos ver se isto é verdade. Isso são evidências internas, é isso que eu estou falando. É por isso que eu trouxe e abordei esse assunto em graça nesse dia. Vê? Então, vamos ler, é melhor, né? Livro histórico de João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, olha quem estava ali aos pés da cruz, porque nesse rito de sacrifício ali, que era realizado por Roma, por eles ali, aquele tipo de morte, aquele tipo de execução, só quem podia estar próximo e participar e ver, se aproximar, era a família. Mãe, o pai, um irmão, somente, mais ninguém. Amigo ou discípulo, apóstolo, não podia se aproximar nem que quisesse. Não era permitido. Só a família. Então, diz, ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? João ou Lázaro? Claro que era Lázaro. A Bíblia está mostrando aqui, as evidências estão sendo mostradas aqui, pela palavra, que o discípulo a quem Jesus amava era Lázaro, não era João. Estava presente. Disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, não ao apóstolo João, ao discípulo, disse, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Entendeu? A recebeu em sua casa, foi morar com ela. Ela foi morar com ele. Lázaro, Marta e Maria, eles moravam sós. Não tinham conhecimento de quem era ou quem foi, onde estava sua mãe, mas Jesus sabia. Mas Jesus sabia e deixou para apresentar e falar no momento certo, no momento que fosse necessário.
porque enquanto Jesus estava em vida, ele guardava. Isso está escrito no livro de João, capítulo 17. No livro histórico de João, no capítulo 17. Enquanto estavam comigo, eu os guardava. Estavam bem guardados. E na sua oração sacerdotal, ele pede para que Deus agora o guardasse seus discípulos, as pessoas que ele amava. Então quando Jesus estava lá na cruz, ele fez isso. Lázaro morava com Marta e Maria. A quem Jesus confiaria o cuidado de sua mãe? Confiaria a um apóstolo que recebeu a incumbência de ir por todo o mundo, pregar lá o evangelho do reino, aquele evangelho que foi extinto, aquele evangelho que teve prazo de validade, o evangelho do reino. Terminou quando o reino chegou, quando aconteceu a parousia do Senhor. Né? Então, quando o reino foi instituído, e ali acabou o evangelho do reino. Então, prevaleceu a partir daquele dia o evangelho eterno, conforme está escrito em Apocalipse 14:6, o evangelho eterno da graça. Esse é o evangelho que prevalece até hoje, que é um evangelho de reconciliação e de libertação da mente e de amadurecimento do nosso conhecimento acerca de Deus, do seu reino, da sua vontade, do seu querer, né? Tudo isso está dentro do evangelho da graça de Deus. Então, a quem Jesus confiaria os cuidados de sua mãe? Confiaria a um apóstolo que recebeu a incumbência de ir por todo o mundo, de ir pregar a todas as nações, conforme os relatos de Marcos e Mateus? Ou ele confiaria os cuidados da sua mãe a um homem de vida sedentária, como era Lázaro, o qual tinha uma casa estabelecida, tinha, né, muito dinheiro, tinha condições demais de amparar, segurar e cuidar da sua mãe? A quem Jesus faria isso? A quem Jesus confiaria a sua mãe? A João, que seria deportado para a ilha chamada de Patmos, preso, cozinhado num tacho 24 horas e depois preso lá, considerado como bruxo, um feiticeiro? Será que ele ficaria ali, onde João estava numa situação instável, né? Ou ele confiaria sua mãe a Lázaro, que tinha uma situação financeira muito boa, e morava, tinha uma casa fixa, tinha tudo certinho para poder abrigar sua mãe? Claro que era Lázaro, né? Não a João. Ele não iria confiar a João, a sua mãe. Se a Bíblia diz claramente que os discípulos mais chegados de Jesus, os apóstolos, eles fugiram. Você sabia disso? Que eles não ficaram com Jesus? Todos eles fugiram? Vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 56. Olha, mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então, todos aqueles discípulos, apóstolos que seguiam a Jesus, e João está incluído, porque diz aqui, ó, todos, né, fugiram. Todos fugiram e o deixaram. E isso inclui a João, que era exatamente os que estavam com ele naquele momento. Então, não é mais evidente de que quem estava perto da cruz era aquele que devia a sua vida a Jesus 2 vezes? No relato da ressurreição de Jesus Cristo, tem algo também interessante, no capítulo 20 do livro histórico de João. Vamos lá, capítulo 20, o verso 2. Capítulo 20. Olha o que diz o versículo 1 e o 2. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. E quem era o outro? Quem era o discípulo a quem Jesus amava?
Nós já vimos, foi provado que foi Lázaro. E disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Interessante, né? Então Pedro entrou primeiro no sepulcro e ficou observando os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Quando o outro discípulo entrou, ele viu e creu. Versículo 8. Por quê? Quem mais estava tão familiarizado com aquele portentoso milagre de ressurreição? A não ser o próprio Lázaro, que fora ressuscitado também. Olha, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Esse outro discípulo é o discípulo amado, é Lázaro, e ele viu e ele creu. Por quê? Ele estava familiarizado com isso, esse acontecimento poderoso de uma ressurreição, porque ele tinha tido essa experiência. Então ele sabia, por isso que diz, ele creu. Porque havia já acontecido com ele. Então, no final do livro histórico de João, nós descobrimos algo que traz mais provas a respeito de Lázaro ser o discípulo amado, e não João. Vamos ler. Livro histórico de João, capítulo 21. Vamos começar com o versículo 20. Olha aqui, coisa interessante. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Não era João. O discípulo a quem Jesus amava já foi provado. Foi Lázaro. Então, esse discípulo vinha seguindo Jesus e João, de longe. Não diz que o seguia o apóstolo João seguia, nem o apóstolo, um dos apóstolos seguia. Não. Diz que quem o seguia era o discípulo, ainda diz mais, o discípulo amado. Não era qualquer um discípulo. Não, um dos discípulos seguia Pedro e a Jesus. Não, diz. O discípulo amado que seguia a Jesus e a Pedro. E quem era esse discípulo amado? A Bíblia já mostrou que a palavra já foi mostrada aqui, que era Lázaro, a qual o discípulo a quem Jesus amava muito, amava demais. Então, Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é o que há de te trair? Quer dizer, que é a mesma pessoa que estava na ceia com o peito. Vendo Pedro a este, disse-lhe a Jesus, Senhor, e este, que será? Então, a respeito de quem poderia ser divulgado tal dito de quem não haveria de morrer? A respeito de João, sem qualquer conotação especial para isso, ou a respeito de Lázaro, que havia morrido e que tinha sido ressuscitado. Depois de todas essas considerações, podemos ainda inferir algo mais tremendo ainda. Em nenhum lugar do Evangelho é citado o nome do apóstolo João. Aliás, em nenhum versículo do Evangelho histórico de João encontramos o termo apóstolo. Não seria uma evidência de que o escritor foi um discípulo daqueles que seguiam ao Mestre e não um dos 12? Apóstolo quer dizer enviado. O enviado. A palavra apóstolo quer dizer enviado. A palavra discípulo quer dizer seguidor. Que seguia. Aqueles seguidores que seguiam a Jesus, eram discípulos. A única evidência interna, né, que esses doutores eles tentam encontrar, fica por terra. Porque não tem. Mas nós provamos pelas evidências internas que o possível escritor do quarto evangelho, do quarto livro histórico, né, o evangelho, assim dito, é
Lázaro. Pela sua forma de se escrever, pela sua linguagem erudita, sem erro, sem falha, e não atribuída a João, um simples pescador, como diz lá, iletrado, indouto, não fazia parte. Assim também como não é João o discípulo amado. Isso aí eu tenho certeza por todas essas evidências que nós vimos aqui. O discípulo amado não era João. O discípulo amado era Lázaro. Foi provado aqui pelas Escrituras. Então, Lázaro, ele não poderia e não existe toda a possibilidade de ter sido Lázaro o autor do Evangelho de João. É claro que sim. É claro que sim. Então, nós podemos atribuir, pelas essas evidências internas, que o escritor, a pessoa que escreveu esse livro, o quarto livro histórico que é atribuído a João, não podia ser Lázaro? Agora, a evidência concreta de que o discípulo amado não era João foi evidenciada aí. E o discípulo amado foi Lázaro. Então fica aí esse estudo, esse relato. Você leia, coloque aí nos comentários a sua opinião, o que você acha, é bem-vindo, é aceito, né? Vá ali e comente. Se você tiver escrituras para refutar, pode falar o que você acha, dar a sua opinião, vai ser bem-vindo, tá bom? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.